Vamos para a nossa aula de número 14, do módulo de análise de 1 Coríntios. Lembrando, irmãos, o que nós vimos na aula passada, nós estamos na seção do livro de 1 Coríntios, que trata da questão da liberdade cristã. Esta é uma seção dentro de uma seção maior, que lida com dificuldades dentro da igreja de Corinto, respostas do apóstolo Paulo a questionamentos enviados a ele por meio de carta. E o questionamento tratado aqui é o questionamento a respeito da carne sacrificada a ídolos, do uso de comidas sacrificadas a ídolos. E o apóstolo Paulo, então, trata isso na perspectiva da liberdade cristã. No capítulo 8, ele estabeleceu o seu princípio básico, que é a liberdade deve ser usada com amor. No capítulo 9, ele deu uma outra aplicação a isso, agora voltada ao evangelismo, mostrando, então, que a liberdade cristã ela deve ser feita também dentro do contexto de se pensar em ganhar os perdidos. E então, irmãos, nós entramos no capítulo 10. E o capítulo 10, ele encerra este assunto em duas partes. Na primeira parte, o apóstolo Paulo ele vai tratar dos perigos da liberdade cristã. E sua tese, seu ponto central, é que a liberdade cristã você não deve usar da sua liberdade para pecar. E ele então usa o exemplo de Israel, mencionando diversas bênçãos que a nação de Israel tinha da providência de Deus, e eles utilizavam aquelas bênçãos para pecar contra Deus. Isso também pode ser feito por meio da liberdade cristã. Então o apóstolo Paulo mostra que a liberdade cristã não deve dar margem para a prática de idolatria, de murmuração, de impureza, dentre outras coisas. E então o apóstolo Paulo encerra o capítulo 10, tratando agora de um aspecto dentro do assunto das comidas sacrificadas a ídolos. Lembrando que haviam 3 formas de você consumir aquelas carnes vindas dos sacrifícios. Ou você... havia 3 destinos para essa carne. Ou ela era queimada em sacrifício, ou ela era desfrutada nos rituais pagãos, ou ela era, então, doada para ser vendida no mercado. O apóstolo Paulo, então, proíbe esta segunda categoria, que os cristãos participem de rituais satânicos, que não é porque o ídolo em si não é nada, que não haja nada por trás dele. Que quando os rituais pagãos estão sendo feitos, na verdade estão sendo feitos ali rituais satânicos, e que eles então não devem participar, visto que eles participam da ceia do Senhor. Então, basicamente, foi isso que foi tratado ali dos capítulos de 8 a 10. A partir de agora, nós vamos entrar em uma nova seção do livro de 1 Coríntios, como nós vamos ver agora nos nossos slides. Analisando o nosso esboço, irmãos, nós sabemos então que nós estamos aqui na seção das dificuldades da igreja, que vai do capítulo 7 até o capítulo 16. A primeira dificuldade que nós vimos é a questão do casamento, isso lá no capítulo 7, certo? A segunda questão que nós vimos foi a questão da liberdade cristã, que vai dos capítulos 8 até o capítulo 10. Agora, irmãos, dos capítulos 11 até o 14, o assunto vai girar em torno da questão da adoração, especialmente concernente à adoração pública, certo? O apóstolo Paulo, ele vai tratar de questões envolvidas nos encontros, nos cultos, nas questões comunitárias da igreja, nos encontros comunitários da
igreja, certo? Então, quando se fala a questão da adoração, entenda a questão da adoração pública. Nessa sessão, o apóstolo Paulo, ele aborda 3 tópicos. O primeiro deles é a questão do uso do véu. O segundo deles é a questão da ceia do Senhor. E o terceiro deles é a questão do abuso dos dons espirituais no culto público. Ok? Então, nós vamos ver essas três questões, esses 3 assuntos relacionados à adoração pública. Ok, irmãos? E a primeira delas é a questão do uso do véu, que vai do capítulo 11, versículos de 12 a 16. E é exatamente este assunto que nós vamos tratar agora nesta aula. E bem, irmãos, o assunto do uso do véu, ele começa aí no versículo 2. E se você notar muito bem, o versículo 2, ele segue aquela mesma lógica que o apóstolo Paulo tem seguido, lembre-se, desde o capítulo 6. Que é qual lógica? A lógica do sim, porém, do sim, mas. Isso é verdade, mas isso. E ele tem feito isso citando slogans. Tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Então agora, mais uma vez, o apóstolo Paulo utiliza essa forma de linguagem. Veja que no versículo 2 ele diz: de fato eu vos louvo. De fato eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições, assim como vos entreguei. Então, o que o apóstolo Paulo está afirmando aqui? Ele está afirmando que eles haviam recebido e estavam firmes em determinados ensinos que o apóstolo Paulo havia dado a eles, certo? Quase certo, irmãos, que aqui o apóstolo Paulo está se referindo a tais slogans que foi o próprio apóstolo Paulo que havia passado para eles. Todas as coisas são lícitas, não é bom que o homem toque mulher, certo? Então aqui ele está dizendo, sim, de fato eu louvo vocês, porque vocês têm guardado essas tradições. E agora veja então o uso do mais aqui, traduzido por entretanto, mas, ou seja, vocês têm guardado as tradições, mas as coisas estão indo longe demais. E agora, irmãos, o assunto que estava sendo mal compreendido e mal aplicado com base no ensino do apóstolo Paulo era a questão das diferenças entre os sexos no culto público. Ok? Então, o problema aqui era um problema mais ou menos o seguinte. Deixe-me explicar a vocês. Por conta da nova liberdade em Cristo, o apóstolo Paulo havia ensinado a eles com base, por exemplo, em Gálatas capítulo 3, versículo 28, que homens e mulheres já não são mais distintos em Cristo. Ou seja, em Cristo não há homem nem mulher. A ideia é de igualdade dos sexos diante do Senhor Jesus Cristo. Porém, com base nisso, a igreja agora aceitava o fato de mulheres orarem e profetizarem, ou seja, agora na igreja havia uma participação maior e ativa das mulheres. Então, desde, por exemplo, Atos capítulo 2, versículo 18, você nota lá que havia mulheres participando ativamente do culto público, algo que antes, na sociedade judaica, isso não era permitido. Então, essa era um ensino, era um fato agora oriundo da nossa liberdade, da nossa igualdade do Senhor Jesus Cristo. Porém, o fato daquelas mulheres poderem participar ativamente do culto público,
Isso não significa dizer que elas podem fazer isso de qualquer maneira. Então, aquelas mulheres, elas não estavam apenas falando em questões de... Elas não estavam apenas orando e profetizando, mas elas estavam fazendo isso de uma forma que estava abalando, que estava confundindo as convenções sociais e as ordens, e a ordem da criação e a questão da autoridade dentro da igreja. Ou seja, irmãos, aqui você tem mais uma aplicação do que o apóstolo Paulo estava ensinando dos capítulos de 8 a 10, que é o quê? Que o nosso conhecimento deve ser temperado com amor. Dentro da igreja local, o fato de nós sabermos que somos iguais em Cristo não deve nos levar a desonrar uns aos outros. Por isso é que, no capítulo 11, dos versículos de 2 a 6, a palavra central aqui do argumento de Paulo é a palavrinha desonra. Veja que ela aparece no versículo 4 e veja que ela aparece no versículo 5. Então, o argumento do apóstolo Paulo é que dentro da igreja local, na adoração pública, estava acontecendo desonras. E desonras relacionadas a quê? Relacionadas à cabeça. Então veja que a palavra cabeça, ela aparece várias vezes aqui nesse texto. Primeiro, no versículo 3, ela aparece 3 vezes. Depois, no versículo 4, ela aparece mais 3 vezes. No versículo 5, ela aparece 3 vezes, 2 vezes e é implícita no final. Então, você tem aqui mais ou menos, ou na verdade, pelo menos 8 aparições em 5 versículos da palavra cabeça. E, irmãos, é extremamente importante que você entenda o que o apóstolo Paulo quer dizer aqui nesse texto com a palavrinha cabeça. Na teologia do apóstolo Paulo, irmãos, a palavra cabeça, que é a palavrinha kephalê, geralmente ela denota uma questão de autoridade. Porém, aqui no texto, claramente a palavra cabeça não apenas denota autoridade, como também fonte de origem. E neste texto do capítulo 11, a respeito do véu, você tem esses 2 sentidos unificados. Porque o homem é a origem da mulher, que a mulher que o homem tem autoridade sobre a mulher. É porque o homem é originado em Deus ou em Cristo, que o homem, Cristo tem autoridade sobre o homem. Porém, a gente não pode ir tão longe na questão da origem, porque a ênfase aqui nesse texto é a ênfase na autoridade. Então, o que você pode notar é que o apóstolo Paulo aqui, ele está falando de uma questão de autoridade, certo? Então, a autoridade é o centro deste texto aqui. Então, era as autoridades que estavam sendo desonradas. As ordens hierárquicas, as ordens de autoridade é que estavam sendo desonradas. Ok? Então, o versículo 3, irmãos, ele é crucial para a nossa compreensão do assunto tratado pelo apóstolo Paulo. Ele diz o seguinte: quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Então, o versículo 3, ele afirma o princípio. Qual é o princípio aqui? É o princípio da autoridade, certo? Então, a autoridade é o que deve existir dentro da igreja.
Cristo é autoridade sobre o homem é autoridade sobre a mulher e Deus é autoridade sobre Jesus. O que mostra, irmãos, que aqui não é uma diferença essencial, é uma diferença funcional. Então, Deus é autoridade sobre Jesus de maneira funcional, são funções distintas. Então, no versículo 3, ele mostra que o problema ali naquela igreja aliás, o princípio a ser estabelecido é o princípio da autoridade, que depois o apóstolo Paulo vai mostrar que esse princípio ele é baseado na ordem da criação e ele também é baseado tanto na ordem da criação quanto na convenção natural. Então, ele primeiro afirma o princípio. Nos versículos 4 e 5, ele agora afirma o problema, que é qual? A violação do princípio. E ele faz então aqui um jogo de linguagens, certo? Um jogo de palavras, desculpe. Ele fala, por exemplo, todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça, e aqui esse primeiro uso de cabeça é a cabeça física, desonra a sua própria cabeça. Que cabeça é essa que o homem desonra? A sua cabeça, que é Cristo. Então, o homem desonra a autoridade de Cristo quando ele ora ou profetiza, ou seja, quando ele participa ativamente do culto com a sua cabeça coberta. Já a mulher, veja aqui o uso da partícula porém, já a mulher é o contrário disso. Que quando ela ora ou profetiza com a cabeça coberta, ou cabeça descoberta, sem véu, aqui referindo-se à cabeça física, ela desonra a sua própria cabeça. E qual é o cabeça da mulher? É o homem. Então, a mulher que ora sem usar a cabeça coberta, ela está desonrando a autoridade do homem. Então, o argumento, o problema ali naquela igreja, irmãos, era um problema de desonras à autoridade. As mulheres, agora, por conta da sua igualdade com os homens, dentro da igreja local, elas estavam desonrando a autoridade dos homens. O que o apóstolo Paulo, então, está dizendo é que não é porque nós somos iguais em Cristo que alguns princípios naturais, culturais, alguns princípios básicos não existem mais, como é o princípio estabelecido no versículo 3, o princípio da autoridade. Então, muito embora essencialmente e soteriologicamente nós sejamos iguais em Cristo, mas socialmente nós temos diferenças funcionais. O homem, Cristo, ele é autoridade sobre o homem, e o homem, ele é autoridade sobre a mulher. E então, se o homem, ele cobre a sua cabeça, ele está desonrando o Senhor Jesus Cristo, porque ele não estaria submetendo-se à autoridade de Cristo. Ele, na verdade, estaria se tornando como uma mulher. E a mulher que não cobre a sua cabeça, ela estaria desonrando o homem, porque ela agora estaria se tornando como o homem. Então, você tem o problema do homem desonrando ao seu cabeça, que é Cristo, ao se tornar como uma mulher, e você tem o problema da mulher desonrando o seu cabeça, que é o homem, ao se tornar como o homem. Irmãos, entendido isso, é importante que eu comente a vocês, certo? Pelo menos 2 pontos aqui, um não tão discutível e outro ponto agora sim mais discutível. O primeiro ponto é que quando o apóstolo Paulo ele fala que o homem e o cabeça da mulher, ele está se referindo claramente a casal. Não é que todo homem é cabeça sobre toda mulher. O homem é o cabeça da mulher.
Só que o apóstolo Paulo aqui, ele tem como pano de fundo a sociedade de sua época, que era uma sociedade patriarcal, em que nenhuma mulher digna vivia sem estar sob a autoridade de um homem. Uma filha solteira, ela estaria sob a autoridade do seu marido ou do seu pai. Uma mulher casada estaria sob a autoridade do seu marido, ok? Então, o que o apóstolo Paulo está falando é que existe uma ordem hierárquica entre um homem e uma mulher, e não entre todos os homens sobre todas as mulheres. O outro ponto aqui, e esse já é um ponto mais complicado, é você tentar entender o que de fato estava acontecendo naquela época e o que de fato o apóstolo Paulo quer dizer por véu, certo? Então, não se sabe ao certo, e aqui Gordon Fee ele é bem categórico quando ele diz o seguinte: nós temos que assumir simplesmente que não sabemos. O que nós não sabemos? Qual era o problema que estava acontecendo ali? Se as mulheres, certo, estavam tendo um ataque feminista de quererem suplantar a autoridade dos homens, ou se os homens estavam querendo utilizar adereços tipicamente usados por homossexuais, como cabelos grandes e parecer-se com mulheres. Você também tem a proposta de problemas, de panos de fundos judaicos aqui, certo? Que os homens, eles estavam querendo cobrir a cabeça, mantendo determinadas tradições judaicas. Então, embora você não saiba o que originou toda essa questão aqui do apóstolo Paulo, tratada aqui, o fato é que o apóstolo Paulo está tratando de problemas de autoridade. Então, suficiente aqui é você entender que o problema era de desonra de autoridade. E o problema mais complicado é você entender o que o apóstolo Paulo quer dizer com véu. Não é possível, veja bem, não é possível que você chegue a uma conclusão 100% certa se por véu o apóstolo Paulo referia-se a uma cobertura ou se por véu o apóstolo Paulo referia-se a cabelos longos. Exegeticamente, as duas opções são possíveis. A resposta deve residir no pano de fundo histórico. E quando você vai ao pano de fundo histórico, a análise da cultura daquela época, a conclusão que se chega é que também não se dá para definir se o apóstolo Paulo refere-se por véu a de fato o uso de uma coberta na cabeça. Isso por quê, irmãos? Porque nos versículos aqui, no versículo 5, certo? As esposas, o apóstolo Paulo diz que elas deveriam usar cabeça coberta. Então você tem aqui várias opções que são conhecidas no contexto histórico da época. Primeiro, você tinha o costume entre mulheres casadas que, quando elas adulteravam, uma forma delas serem identificadas como adúlteras, ou também quando elas eram solteiras, separadas, divorciadas, era, dentro do contexto judeu, era cortando o cabelo. Então, as mulheres pagãs, as mulheres solteiras, as mulheres que se prostituíam, as mulheres que adulteraram, todas elas recebiam como sinal a cabeça, o cabelo cortado. Ou então, aqui o apóstolo Paulo pode estar se referindo
há um outro fato também marcante daquela época, que era de mulheres usarem cabelos curtos, certo? E isso identificava elas de uma maneira masculina. Então, em casais lésbicos, em pares, lésbicos, o lado mais masculino tendia a cortar o seu cabelo para parecer-se com um homem. E isso era muito comum no mundo grego. Então, nesse caso, o apóstolo Paulo estaria falando que se uma mulher orasse ou profetizasse sem o cabelo longo, ela poderia estar se parecendo com uma mulher lésbica e assim ela estaria desonrando ao seu marido. Ou então ainda existe uma terceira opção, que é a única opção que caberia aqui uma coberta, um pano que cobria tanto a cabeça quanto o ombro. Então aqui o apóstolo Paulo, ele provavelmente estaria querendo que as mulheres casadas usassem esse tipo de coberta no cabelo, porque muitas mulheres gregas faziam isso em público, certo? Para não se parecerem com as mulheres que participavam de rituais pagãos, com a cabeça descoberta, com a cabeça sem o véu. E nestes rituais pagãos, elas queriam transmitir a imagem de transcendência da sexualidade humana, de igualdade entre homem e mulher. Então, explicando aqui, se por véu o apóstolo Paulo refere-se a uma coberta, então ele estaria combatendo, de fato, os movimentos feministas, que eram o quê? As mulheres que queriam ter o mesmo nível de autoridade quanto os homens. Se por véu o apóstolo Paulo refere-se não à coberta, mas a cabelos longos, então o apóstolo Paulo estaria aqui combatendo o mau testemunho, a identificação ou com o lesbianismo, ou com as prostitutas, ou com determinadas práticas que eram tidas costumariamente como pecaminosas em sua época. Então você nota aqui, irmãos, e eu gosto de dizer que esse aqui é certamente o segundo texto mais difícil de ser interpretado do livro de 1 Coríntios, só perdendo para o texto de 1 Coríntios 13, que fala do perfeito. Só que enquanto o texto de 1 Coríntios 13, você tem uma carência de material para que você possa definir o que é o perfeito, aqui você tem um excesso de material que nos confundem quanto ao que Paulo realmente estava querendo corrigir, ou o que Paulo realmente estava se referindo por véu. Então, em resumo, pessoal, nós vamos ter essas duas possibilidades aqui, vamos andar com elas. Tanto o apóstolo Paulo poderia estar se referindo a uso do véu como cabelo longo e não o uso do véu como a cabelo curto, e aqui ele estaria combatendo o mau testemunho, a identificação com mulheres pagãs, com práticas pecaminosas, quanto ele poderia estar combatendo aqui, e aí o sentido de véu seria de uma coberta mesmo, a prática das mulheres feministas, ou seja, a prática das mulheres que gostavam de expressar, que queriam ter a mesma autoridade dos homens dentro do culto público. Ok? Então, o apóstolo Paulo, nós não temos aqui como definir o que o apóstolo Paulo, de fato, ele está combatendo. Nós precisamos simplesmente manter essas duas possibilidades. E agora sim, irmãos, metade da aula tendo ido, vamos começar então a analisar bem
de fato, o que o apóstolo Paulo diz. Em primeiro lugar, o argumento que o apóstolo Paulo usa é o argumento da cultura. Veja que no versículo 4 nós temos uma expressão clara que ele está se referindo ao culto público, quando ele diz: todo homem que ora ou profetiza, e no versículo 5 também, toda mulher que ora ou profetiza. Então aqui você tem o culto público. E o que é que ele afirma? Que se o homem ora ou profetiza tendo a cabeça coberta, ou seja, se ele ora ou profetiza usando um cabelo longo ou usando um véu. E aqui, irmãos, eu vou dizer para vocês qual é a minha preferência de interpretação e vou dar as bases. Eu prefiro interpretar que aqui, de fato, o apóstolo Paulo está falando não sobre véus, mas sobre cabelos longos. Então, o que o apóstolo Paulo estaria dizendo é que o homem que usa cabelo longo, ele desonra o Senhor Jesus Cristo, no versículo 4. Por quê? Porque ele está assumindo uma imagem tipicamente utilizada por homossexuais, por práticas pagãs. Então o homem estaria desonrando a autoridade de Cristo ao se parecer com uma mulher. E a mulher também, ela estaria desonrando ao homem ao se parecer com o homem. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo no versículo 5 é a seguinte: toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, ou seja, com a cabeça sem o seu cabelo longo ou sem a coberta, ela desonra a sua própria cabeça, porque é como se a tivesse raspada. E a expressão como se a tivesse raspada, ela seria melhor traduzida da seguinte forma: porque é como as que têm cabeça raspada. Ou seja, a mulher que usa cabelo curto, ela está se assemelhando com as mulheres que usam cabeça raspada, com as mulheres, por exemplo, de prostituição, com as mulheres que adulteraram, com mulheres divorciadas, abandonadas pelo seu marido. Então, por conta de problemas sexuais, então a mulher estaria desonrando o seu marido ao se parecer com essa mulher. E aí o versículo 6, então, você tem o centro do argumento da cultura aqui, que é qual? Que se a mulher não usa véu, nesse caso que rape o cabelo. Porém, é vergonhoso o tosquiar-se ou rapar-se. Ou seja, culturalmente, a mulher que tinha o cabelo curto ou raspado era uma mulher que tinha uma imagem vergonhosa na sociedade. Ela era identificada com práticas vergonhosas. Então, o que Paulo está dizendo é que se a mulher ela quer transmitir, ela quer parecer-se com esse tipo de cultura, com esse tipo de imagem, então que ela se pareça logo e raspe o cabelo. Porém, se ela sabe que esse tipo de conduta, de andar com o cabelo raspado, é vergonhoso, então use o cabelo longo. Ok? E a mesma coisa, irmãos, esse texto aqui já não seria mais tão fácil de ser entendido se Paulo tivesse realmente usado véu como simbolizando, como representando, ou como o seu sentido literal, de véu mesmo, de coberta. Porque se a mulher não usa véu, o apóstolo Paulo diz que rape o cabelo. Então, não se sabe qual é a associação entre o uso do véu e o raspar o cabelo. Por que o apóstolo Paulo vai para esse extremo? Agora, se nós sabemos pela cultura que o cabelo raspado era uma conduta, era uma prática daquelas mulheres que haviam tido atitudes vergonhosas, então nós entendemos o que Paulo está dizendo, representando aqui por véu,
é de fato o cabelo longo. Então, qual é o argumento da cultura? Naquela cultura, as mulheres que usavam cabelo curto ou raspado eram mulheres associadas a práticas de imoralidade sexual. Dentro da igreja, então, as mulheres não deveriam usar aquele tipo de corte para não se identificarem com isso e não desonrarem o seu marido. E os maridos também não deveriam usar o cabelo longo para não se identificarem com os homens que têm esse tipo de prática e assim desonrarem a sua autoridade, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, naquela cultura era assim. E é por isso que o apóstolo Paulo, então, diz, cumpre-lhe a mulher usar o véu. Então, com base na cultura, a mulher precisa usar o véu. Então, vamos avançando aqui. O segundo argumento que o apóstolo Paulo utiliza para o uso do véu é o argumento da criação. Então, agora o apóstolo Paulo ele vai falar da ordem da criação como sendo a base para a autoridade. Então, o apóstolo Paulo, em primeiro lugar, dos versículos 2 ao 6, ele usou a questão cultural, ele estabeleceu o princípio da autoridade. E ele, então, usou a questão cultural para dizer que a mulher que usa a cabeça, que ora ou profetiza sem a coberta na cabeça, que pode referir-se ao véu ou pode referir-se ao cabelo longo, ela estaria desonrando a sua autoridade, que é o marido. Já aqui, irmãos, no versículo 7 em diante, o argumento ele é baseado agora na criação. Veja que o versículo 7 diz que o homem não deve cobrir a cabeça. E também, no versículo 10, também é dito que a mulher deve trazer véu. Então, o apóstolo Paulo está estabelecendo a regra. Nem o homem pode cobrir a cabeça e nem a mulher descobrir. Por quê? Porque a cabeça coberta da mulher e a cabeça descoberta do homem mantém a honra estabelecida na criação. Então veja que este é o princípio colocado no versículo 7, que o homem ele é a imagem e glória de Deus. E a palavra glória, ela também poderia ser traduzida por honra. A palavra doxa, ela tem essa possibilidade de tradução. Ela é o oposto da palavra utilizada no texto anterior de desonra. Ok? Então, a ideia aqui é que o homem foi criado para honrar a Deus. E a mulher, ela foi criada para honrar o homem. Então, em que sentido aqui, irmãos? É que o homem foi criado a honrar a Deus, cumprindo o seu papel de domínio da criação, de vice-regente de Deus. E a mulher, ela foi criada para honrar a autoridade do homem como sua auxiliadora. Então, veja que o apóstolo Paulo usa um porquê para explicar esta ordem aqui. E o porquê dele é baseado na criação. O homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. E também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Sendo assim, irmãos, o homem ele não deve submeter-se à mulher, e nem a mulher insubmeter-se ao homem. Nem o homem deve submeter-se à autoridade da mulher, e nem a mulher abster-se de se submeter à autoridade do homem. Então aqui você tem, certo, o argumento da ordem da criação. E então no versículo 10, o apóstolo Paulo conclui com um portanto aqui o seu argumento da criação, que a mulher deve trazer véu na cabeça como sinal de autoridade. O que o apóstolo quer falar com essa expressão como sinal de autoridade?
Essa expressão, irmãos, sempre que a expressão sinal de autoridade, ela é usada, ou ter autoridade, ela é usada no Novo Testamento, ela significa ter autoridade sobre. Então, a melhor tradução aqui seria mais ou menos assim. Por esta razão, a mulher deve manter a cobertura apropriada que representa a sua autoridade sobre ela. Então, a mulher deve trazer o véu que representa o fato de que ela está sob a autoridade do homem, ok? Então, tanto se você usar véu no sentido literal ou véu como representando o cabelo, as duas ideias estão mantidas aqui. Quando a mulher ela usa a coberta, ela poderia estar representando que discorda da prática social da transcendência entre sexos, certo? Mas se ela tivesse também usando o seu cabelo longo, ela estaria não agindo como as mulheres feministas, as mulheres, ou na verdade as mulheres associadas às práticas de imoralidade sexual que não estão debaixo de autoridade de um homem nenhum. Difícil desse texto, irmãos, é a expressão por causa dos anjos. Então, muitos sugerem que aqui refere-se aos pastores, então mantendo aqui a ordem dos pastores, mas pelo contexto você não teria como afirmar isso. Todas as vezes que a palavra anjo aparece no Novo Testamento assim, sozinha, sem contexto eclesiástico ou de pastoreio, você precisa assumir o seu sentido mais natural, que são os anjos de Deus. Então, a melhor maneira de você entender aqui é, sabendo que os anjos são servos de Deus e que são guardiões da adoração no povo de Deus, eles estão particularmente interessados na dignidade e no decoro. Ou seja, o que o apóstolo Paulo estaria dizendo é que o contexto da igreja deve ter decoro, deve ter dignidade, o que reforça o argumento do uso do cabelo longo como representando decoro, como representando a associação com práticas corretas. Ok? Então, o que o apóstolo Paulo estaria dizendo é que há elementos sobrenaturais também no culto, observando se as mulheres mantêm o seu decoro. E então, nos versículos 11 e 12, o apóstolo Paulo ele introduz uma qualificação com base no seu argumento da criação, que é o quê? A interdependência entre homens e mulheres. Que a ordem da criação, que é qual? A mulher, tendo vindo do homem, ela é revertida no andamento da criação. O homem, a mulher, ela não é independente do homem e nem o homem independente da mulher. Porque a mulher veio do homem, mas todo homem que nasce, nasce de uma mulher, mas todos somos dependentes de Deus. Então, qual é o argumento aqui da criação? É que nós somos dependentes uns dos outros e por isso nós precisamos pensar uns dos outros, certo? Então, existe nós todos estamos sob a autoridade de Deus e por isso também precisamos nos preocupar uns com os outros, inclusive com os anjos. Os homens devem se preocupar com as mulheres e as mulheres devem se preocupar com os homens dentro da igreja local. Então, a ordem da criação, o argumento da criação, ele significa que dentro da igreja local existe por ordem da criação a autoridade do homem sobre a mulher. E que essa autoridade, então, deve ser expressa por meio do uso do véu. Avançando, então, para o próximo argumento. O último argumento usado pelo apóstolo Paulo é nos versículos de 13 a 16. E o argumento agora, irmãos, é o argumento da natureza. Por que eu chamei argumento da natureza?
Porque o apóstolo Paulo agora, ele não vai apelar para o costume da época, certo? Ou, na verdade, a cultura da época, da prática vergonhosa que era a mulher não usar o véu sobre a cabeça. Ele também argumentou quanto à ordem da criação, que estabelece o princípio da autoridade. Mas agora o apóstolo Paulo ele vai argumentar sobre aquilo que é natural, aquilo que é natural que as coisas sejam assim. Por isso irmãos, que ele usa aqui 3 subargumentos. Primeiro, você nota no versículo 13, a expressão julgai entre vós mesmos se isso é próprio. Depois, no versículo 14, ou não vos ensina a própria natureza. E no versículo 16, ele fala do costume. Então, você tem aqui, certo, 3 observações que o apóstolo Paulo faz em relação àquilo que é natural que aconteça, aquilo que é uma prática normal das coisas. Então, em primeiro lugar, o apóstolo Paulo, aqui no versículo 13, ele pergunta para eles, julgai entre vós mesmos, se é próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele chama os seus leitores, o povo da igreja de Corinto, a analisarem o que é chamado de um status quo daquela época. Então, as pessoas sabiam que o normal em qualquer cultura é que haja uma diferenciação entre o homem e uma mulher. E na época lá da igreja de Corinto, essa diferenciação ela era feita por meio do cabelo. Então, o que se sabe, irmãos, era que apenas os espartanos era que tinham a prática de usarem cabelos longos. Porém, na grandiosa maioria das culturas, o cabelo sempre representou uma diferenciação entre o homem e a mulher. E é por isso que ele pergunta, então, será que é próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Então, por que não é próprio? Porque isso não é natural. Veja o versículo 14. Ou não vos ensina a própria natureza ser desonroso para o homem usar cabelo comprido? Veja aqui, irmãos, o uso novamente da palavrinha desonra. E aqui tendo o versículo que eu creio que é a minha principal base para dizer que em nenhum momento o apóstolo Paulo está falando aqui de véu mesmo, de uma coberta mesmo, por conta da expressão cabelo comprido. Então veja que cabelo comprido aqui está fazendo um contraste, um paralelo com a expressão véu. Ou seja, qual é o argumento de Paulo? Será que é próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Ou não vos ensina a própria natureza ser desonroso para o homem usar o véu? Ou seja, não é próprio para a mulher não usar o véu, ou não usar cabelo comprido. E não é natural do homem usar o cabelo comprido. Ou seja, irmãos, o apóstolo Paulo está dizendo que existe uma forma natural de diferenciar homem e mulher, típica daquela cultura, que era usando cabelo longo ou cabelo curto. O homem que usava cabelo longo, ele estava desonrando a si mesmo ao parecer-se uma mulher. Por isso, não é próprio para a mulher que ela ore a Deus querendo parecer-se com um homem ou associada a práticas pecaminosas. Então, versículo 15, que tratando-se da mulher, é para ela uma glória, pois o cabelo lhe foi dado em lugar de mantilha. Então veja, irmãos, que aqui no versículo 15, o apóstolo Paulo já não fala mais em véu, ele fala de
cabelo. Então, mostrando que quase certamente o apóstolo Paulo em todo momento estava usando o véu como sinônimo de cabelo. Então, o cabelo foi dado à mulher em lugar de véu, ou lugar de coberta. E o cabelo longo, ela honra a mulher. Para ela é uma glória, porque identifica ela como mulher. Isso é o natural. O natural é que a mulher se identifique ou se comporte como mulher e o homem se identifique e se comporte como homem. Sendo assim, dentro da igreja, as pessoas devem agir naturalmente. Se você é mulher, vista-se e comporte-se como mulher. Se você é homem, vista-se e comporte-se como homem. Aplicando a questão do véu, se você é mulher, use o cabelo de mulher. Se você é homem, use cabelo de homem. E isso era o costume. Se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Então, quem o apóstolo Paulo está se referindo por nós? Com certeza não é nós crentes. Por quê? Porque ele fala das igrejas de Deus. Então, nós aqui, irmãos, provavelmente refere-se a nós, ou nós apóstolos, ou nós sociedade. Não é o costume da sociedade que os homens se pareçam com mulher e que mulheres se pareçam com homens. Então, nem esse costume é na sociedade e muito menos dentro das igrejas. Então, o argumento do apóstolo Paulo aqui é que o uso do véu, ou o uso ou da coberta, ou do cabelo longo, isso mantém a ordem natural das coisas. Isso não fere o costume típico das igrejas e da sociedade como um todo. No final das contas, irmãos, o apóstolo Paulo ele está aqui lidando muito com a questão do testemunho, certo? Que tanto do testemunho diante dos anjos, quanto o testemunho diante da sociedade. Ele fala é vergonhoso. Então, no final das contas, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que nós precisamos cuidar para que a igreja não se pareça com o mundo. Para que nós não devemos inserir no culto público práticas que nos identifiquem com práticas do mundo. Ali o apóstolo Paulo estava utilizando o caso do cabelo longo do homem ou do cabelo curto da mulher. Ou então, do homem cobrindo a sua cabeça com um véu, ou a mulher descobrindo, usando no culto, o cabelo sem o uso do véu. Então, qualquer uma dessas alternativas, o que Paulo está dizendo é que nós não devemos trazer práticas do mundo para dentro da igreja que identifiquem o culto público com as práticas ou os cultos pagãos ou as práticas pecaminosas típicas do mundo. Ok? Mas antes de terminar, eu quero responder mais uma pergunta que você deve estar fazendo aí. E a pergunta é essa: deve a mulher usar o véu no culto ainda hoje? Então, irmãos, esse é um debate extremamente amplo, extremamente histórico. Então, por muitos anos, especialmente na tradição reformada, você tem debate sobre isso, certo? Você tem uma linha de reformados puritanos que ainda hoje as mulheres usam cobertas na cabeça dentro da igreja. A opinião de João Calvino, ele nem sequer discute, mas a opinião dele é que aqui Paulo estava se referindo a véu mesmo, a uma coberta mesmo na cabeça. Então, muito se discute, especialmente nos contextos reformados, se a mulher deve ou não usar véu na cabeça.
Em primeiro lugar, o que nós precisamos saber é que qualquer posição que você assuma em relação a isso, você estará baseado em uma incerteza. Porque nenhum dos bons e dos melhores comentaristas atuais de 1 Coríntios fecham com certeza se Paulo estava falando de véu ou de cabelo longo. E nós vimos que o mais provável, exegeticamente, é que Paulo de fato estivesse se referindo a cabelo longo. Então é bem complicado aqui que você feche uma questão que vai envolver uma prática dentro da igreja em um texto que não tem tanto fundamento histórico para você fechar com certeza. O fato, irmãos, é que mesmo que o apóstolo Paulo esteja falando de véu como a coberta, ou de véu como cabelo longo, claramente o apóstolo Paulo está lidando com um problema cultural. No capítulo 6, logo no versículo 2, ele estabelece, no versículo 3, desculpe, ele estabelece o princípio, que é o princípio da autoridade. O princípio de que deve-se honrar as autoridades constituídas dentro da igreja local. A mulher deve honrar o seu marido, o homem deve honrar a Cristo, e todos nós devemos honrar a Deus. Isso, irmãos, pode ser frustrado de diversas maneiras. Por exemplo, atualmente, na igreja local, digamos que os homens comecem a utilizar roupas, brincos, coisas que tipicamente são associadas às mulheres. Então os homens começam a se parecer com vestirem roupas de mulheres. Então eles estão trazendo para dentro da igreja uma prática mundana que desonra o seu cabeça, que é o Senhor Jesus Cristo. E se as mulheres dentro da igreja começarem a se parecer com homens, elas estão desonrando o seu cabeça, que são os seus maridos. Mas também isso daqui poderia muito bem ser aplicado a comportamento. Então, uma mulher dentro da igreja que começa a ter determinada prática que associa ela a mulheres adúlteras. Por exemplo, uma mulher que começa, a jantar fora com outro homem. Uma mulher que começa a conversar muito intimamente com outros homens. Claramente ela está se associando com práticas que identificam ela com mulheres adúlteras. Então esse texto aqui, irmãos, não pode ser aplicado estritamente a um ponto onde o apóstolo Paulo claramente estabelece como cultural. Era cultura da época que o cabelo longo ou véu representasse algo e o cabelo, na mulher, e o cabelo longo e véu representasse algo para o homem. Hoje em dia, esse aspecto cultural ele já foi substituído por outras coisas. São outras coisas que identificam o homem com o sexo feminino e identificam a mulher com o sexo masculino. São outras coisas que retiram a autoridade do homem e que elevam a autoridade da mulher. Então, aplicando o princípio aos dias de hoje, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que dentro da igreja local, o homem deve ser homem e a mulher deve ser mulher. Nem o homem deve exercer autoridade ou deve submeter-se como uma mulher ou parecer-se com uma mulher, e nem a mulher deve liderar ou ter autoridade de homem ou parecer-se com um homem. Por quê? Porque culturalmente isso é errado, porque na ordem da criação isso é errado e naturalmente isso é errado. Então esse é basicamente o argumento do apóstolo Paulo. Então, se Paulo estiver falando de véu mesmo, uma coberta na cabeça, ainda assim não há base bíblica, isso é uma demonstração de uma
hermenêutica deficiente você dizer que as mulheres ainda hoje precisam usar véu em suas cabeças, ok? Então vamos encerrar a nossa aula aqui. Na próxima aula, então, nós vamos continuar no capítulo 11, mas entrando agora na questão da ceia do Senhor. Então, até lá, Deus abençoe vocês.